A vida é sobre ligar os pontos. Essa é uma frase, um conceito do Steve Jobs. E o que ele quer dizer exatamente com isso? A gente pode ir até lá naquela frase que eu uso muito em aula, que você sabe disso, se você é meu aluno. Se você não é meu aluno, você pode ter essa chance. É só ir lá na descrição que tem o link para você ou entrar na nossa mentoria online ou também fazer o nosso curso gravado, que é a Tríade da Comunicação Lucrativa. Tudo é aula para o olho treinado. Você sabe que eu constantemente falo isso em aula, nas minhas redes sociais, nas palestras que eu faço também. Mas o que eu quero dizer com tudo é aula com olho treinado e o que isso tem a ver com a vida sobre ligar os pontos? Tudo é aula para o olho treinado é para que você observe mais, para que você consiga se movimentar com estratégia, ter um movimento, ter uma observação, uma escuta intencional. Não é deixar passar o dia a dia, não estar presente, não praticar, por exemplo, a atenção plena, que é um dos módulos que nós mais trabalhamos. Espera aí, o que está acontecendo agora? Não ficar só no celular ou respondendo e-mail e a pessoa vai falando, falei que eu estou te escutando. Não, é parar para ouvir, é parar para observar. E observar com intencionalidade é você saber o que eu mais preciso agora, para que eu consiga observar e, já sei, isso aí vai ser bom. Eu, por exemplo, gosto de me movimentar buscando sempre algumas referências, alguns aprendizados, conhecimentos que eu possa levar para as minhas aulas. Eu me movimento, falo, eu vejo algo na padaria, por exemplo. Nossa, isso aqui eu posso levar numa aula. Isso aqui que acabou de acontecer pode ser um tópico de uma palestra que eu vou fazer. Eu costumo andar por aí, observar melhor, ver filmes, por exemplo, com essa intencionalidade, tentando solucionar esse problema que é, o que eu posso trazer de novo para minha aula? E se você quer ser um profissional cada vez mais intencional, cada vez mais assertivo, ter mais resultado, você precisa treinar esse teu olho de fato. Para de vez em quando estar assistindo um filme, você tá lá vendo um filme tranquilo e isso aqui que aconteceu é interessante. Eu vou pegar para mim e posso utilizar, por exemplo, numa conversa com o cliente. Porque quanto mais você treinar o seu olho, mais repertório você vai ter. E o repertório, ele é sinônimo de autoconfiança. Por quê? Porque quando eu penso em falar em público, eu preciso ter conteúdo, eu preciso ter o que falar, mas também ter repertório, que é diferente. Conteúdo é, por exemplo, um advogado, ele tem que saber de lei, conteúdo jurídico. Um médico da medicina, um nutricionista tem que saber da parte nutricional ali, da nutrição em si. Um assessor de investimentos, um bancário, um corretor de imóveis, tem que saber da sua área. Isso é o que mais ou menos nós já esperamos. Eu quero que um médico entenda, por exemplo, se ele operar, que ele saiba operar. Isso eu já entendo com ele ali, eu sei disso e confio. Porque você não escolhe talvez um médico, um nutricionista pelas notas da faculdade. Meu amigão, velho, quanto que você tirou em nutrição esportiva? Eu não quero saber a nota dele. E o que faz eu comprar essa pessoa? Possivelmente vai ser esse repertório que ele tem. E o repertório você pode usar de várias maneiras, que é você sair dessa sua área, entender de pessoas, entender do que as pessoas gostam, o que elas comentam, por exemplo. E quanto mais repertório você tiver, mais conteúdo você vai ter para poder levar para o seu público. Isso pode ser numa palestra, numa aula, numa negociação, num atendimento, num pré-atendimento, às vezes faz uma pré-consulta de algo, você faz um bate-papo primeiro para depois apresentar uma proposta. Isso tudo é importante você ter repertório. Quem só de nutrição entende, nem de nutrição entende. Quem só de direito entende, nem de direito entende. Porque não é só sobre isso. Hoje em dia, principalmente, é mais sobre as pessoas. Aquilo que elas gostam, aquilo que você consegue usar para criar aquela conexão genuína. Criar aquele sentimento de eu estou aqui para te ajudar, eu sou a pessoa certa. Um médico que está na minha frente, ele não vai começar a falar das notas da faculdade, mas ele vai se conectar comigo a ponto de fazer eu confiar naquilo que ele sabe. Por isso que não basta ser bom, tem que parecer ser bom. E se você só é bom, mas não consegue transmitir isso para as pessoas, não vai ter muito espaço no mercado de trabalho. Isso vai te revoltar, porque, nossa, eu sou tão bom e eu não consigo ganhar tanto dinheiro quanto fulano lá que ganha muito mais do que eu, tem muito mais fama do que eu, mas eu sei mais, eu tenho mais conhecimento técnico. Porque, de fato, não é só saber, tem que demonstrar. Claro também que não basta saber mostrar, se vender muito bem, mas não tem nada a entregar depois. Essa pessoa também cai do mercado fora, assim, de um jeito absurdo, muito fácil. A pessoa, ela demonstra que sabe, mas depois não sabe, também não vende, porque tem que entregar algo de qualidade. Mas o inverso é o que nós estamos trazendo aqui, é super importante. Então, voltando ali. Quem só, por exemplo, quem só de imóveis entende, nem de imóveis entende. Eu preciso ter repertório demais. Para quê? Para que esse repertório vire perguntas. Se eu sei sobre as pessoas, o que elas se importam, o que elas gostam, o que elas estão comentando por aí, eu consigo me conectar com elas. E eu me conecto com uma pergunta. No caso, com perguntas. Porque eu começo a fazer perguntas de uma maneira muito mais fácil. Eu já tenho muito repertório aqui. O meu subconsciente está bem alimentado. Eu não preciso ficar preocupado. O que o cliente vai perguntar? Meu Deus, mas e se ele falar isso? E se falar
falar aquilo e não fica com essa preocupação, porque você tem o conteúdo e repertório, você tem o olho treinado para alimentar esse repertório constantemente, você não vai ficar sem falar nada, você não vai ter o famoso branco, por isso que é sobre autoconfiança. É quase como se o repertório fosse dinheiro no banco. Quanto mais dinheiro no banco você tiver, mais confiante você anda por aí. Se o seu carro começa a fazer um barulhinho, você tem dinheiro no banco, você fala, para na oficina ali, vê o que é, quanto custa, passa cartão, passa no Pix ali e vambora. Agora, sem dinheiro no banco, qualquer barulhinho no teu carro aí já fala, lascou. Tô com 300 na conta, eu vou gastar 600 na verdade. 300 vou ter que dar, vou ficar sem nada e ainda tem que fazer um boleto de mais 300 pro mês que vem. Você anda preocupado com dinheiro na conta, você não anda preocupado. Com o repertório no seu subconsciente, você não anda preocupado. Porque você consegue alimentar cada vez mais essa condição de improvisar. Porque improvisar não é inventar. Improvisar é você acessar rápido o seu subconsciente, o seu repertório. Eu quero falar, ele já busca e já me traz. Só que se eu não tenho nada para buscar, eu não tenho nada para falar. E se você não tem nada para falar, o seu cliente não vai confiar em você. Então esse é um ponto que a gente vai trazer aqui agora. Tudo é aula para o olho treinado. Nós vamos ligar isso com a frase do Steve Jobs. É um princípio para você observar intencionalmente. Saber o que você precisa tirar das situações. Pode ser da sua área. Eu sou advogado trabalhista e quero falar com quem é funcionário. Então o que eu posso cada vez mais observar para que isso vire meu repertório? Eu sou palestrante, eu falo sobre marketing pessoal. O que eu posso observar cada vez mais para que possa virar meu repertório e eu transforme isso num aprendizado? E se você, independente da sua área, conseguir treinar o seu olho para ser mais intencional nessas observações, ouvir com mais atenção, para falar com intenção, você vai ativar o modo professor. E quando você ensina o seu cliente, ele lembra de você e ele entende o que você fala. Ele te compra muito melhor. É por isso que você tem que treinar o seu olho para ter cada vez mais repertório. Treinou o olho, tem mais repertório, mais confiança. Mais confiança, você vende melhor, lidera melhor, você se conecta com as pessoas, você consegue fazer perguntas, porque o rapport é achar um ponto em comum. Você cria rapport com o seu cliente. Mas e se eu não sei sobre aquilo que ele sabe? Eu, por exemplo, não gosto de pescar, nunca fui pescar. Mas se eu quiser me conectar com alguém que pesca, eu não posso mentir. Mas se eu tenho repertório, algo sobre isso, eu posso fazer uma pergunta. E tem gente que nem pergunta sabe fazer, porque não tem nada de repertório. E aí você vai buscar cada vez mais aumentar isso. Pode ser conversando com pessoas que pescam, assistindo vídeos no YouTube, eu posso ler sobre pesca, pesquisar no TikTok se você quiser, você pode assistir um documentário sobre pesca. É muito fácil aumentar seu repertório. Não tem que ser um expert nisso. Você precisa saber algumas coisas para pelo menos poder perguntar e fazer o outro falar mais sobre aquilo, que ele vai gostar. E quando você ativa esse modo dele também, de ele falar o que ele gosta, ele confia mais em você. Porque cria essa conexão de que, nossa, nós estamos interessados no mesmo tema. Tudo é aula para o olho treinado, talvez seja a melhor ferramenta para que você possa vender melhor. Vender suas ideias, seus serviços, seus produtos e se vender. Sobre essa frase do Steve Jobs, a vida é sobre ligar os pontos. Eu vi ela numa aula, eu estava numa imobiliária aqui em São José do Rio Preto, e um aluno comentou, falou, não, um discurso do Steve Jobs na faculdade, que ele se formou e tal, ele falou que a vida é sobre ligar os pontos. E tem a ver com isso que você está falando, Ricardo. E aí, como tudo é aula para o olho treinado, eu falei, vou pesquisar mais sobre depois. Anotei, agradeci a ele, porque as pessoas são uma fonte de repertório, elas vão em lugares que talvez você nunca vai estar e elas trazem isso para você de graça muitas vezes. Basta você se interessar por elas. Basta você conseguir se conectar, fazer perguntas e ouvir com atenção. Isso é um ponto principal. E aí eu peguei aqui a frase que ele traz, tá aqui no pensador.com, então não sei se é a frase original, mas tem muito a ver. Você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos se ligarão algum dia no futuro. Você tem que confiar em algo. Seu instinto, destino, vida, karma, o que for. Esta abordagem nunca me desapontou e fez toda a diferença na minha vida. E aqui tem vários pontos nessa frase que nós podemos estudar. Olha só. Você não consegue ligar os pontos olhando para frente, porque o futuro você não acessou ainda, o conhecimento futuro você não sabe. Você só consegue ligá-los olhando para trás. O que quer dizer então ligar os pontos olhando para trás? Quer dizer que você só liga os pontos quando você olha para suas experiências, olha para o seu repertório, para as vivências, para as viagens, as conversas que você teve, os filmes que você já assistiu. Então o repertório é sempre sobre o passado. Por isso que você tem que alimentar cada vez mais isso. E ele traz aqui, então você tem que confiar que os pontos se ligarão algum dia no futuro. Aqui é interessante porque muitas vezes você deixa de assistir um filme, deixa de ir num evento, deixa de conversar com uma pessoa porque parece que é inútil. Eu não vou perder tempo com isso.
Só que em algum momento isso vai servir. Várias ideias que eu tive são sobre coisas que às vezes aconteceram há 10 anos, 15 anos talvez. Não tão tanto também porque eu sou novo, né? Então eu tenho 20, então não pode ser muito mais do que isso. Então lá atrás, imagina, eu nasci em 94. Aí eu me lembro assim de viver mesmo, sei lá, com 7 anos de idade. Então de 7 anos pra cá, se eu conseguir resgatar essas memórias, quando eu jogava bola na escolinha tal, com 7 anos aconteceu isso. A gente vai lembrando, porque em algum momento no futuro isso vai fazer sentido. Às vezes é uma experiência comum, não aconteceu nada demais, mas se alguém usar uma palavrinha-chave, o seu subconsciente vai lá e resgata. É sobre isso. Aí tu consegue trazer agora e resolver um problema do presente com uma ideia que aconteceu, sei lá, em 2001. Eu tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade. É impressionante o quanto isso acontece, só que você tem que confiar que lá na frente isso vai fazer sentido. Compensa fazer esse curso? Compensa. Só que eu vou usar agora? Você vai usar agora, provavelmente, mas mesmo assim, vai ficar no seu subconsciente. O dia que você precisar, estará lá aquele conhecimento. Desde que, claro, você esteja presente, escute, anote, que aquilo faça parte do seu repertório. E só vira seu repertório quando sai também. Porque não adianta nada. Por exemplo, vou lá, leio um livro e não faço nada com esse livro. O que vai acontecer? Nada. Eu preciso ler, compartilhar com as pessoas, contar, anota, grifa, usa isso em algum momento, que isso vai virando seu repertório. As coisas que você vive, viram seu repertório. Você está lá, você experimenta aquilo. Conta pra alguém depois também. Vai num show no final de semana, chega no trabalho na segunda-feira e conta pras pessoas. Nossa, fui num show, aconteceu isso. Olha que bacana, olha que organização no show. Era sobre música, o show, mas ok. Mas olha só que bacana. Quando eu entrei, eles fizeram essa seleção, aí uma galera foi para um lado, uma galera para o outro. Nossa, uma organização incrível. Isso é ter o olho treinado, é alimentar seu repertório. Você viu algo que gostou, compartilhou com as pessoas. Talvez daqui 5 anos você tenha que fazer um evento e você vai lembrar disso. Quando você estiver na reunião desse evento e o pessoal perguntar assim, nossa, como que a gente faz para ter uma organização melhor? Aí seu cérebro vai lá no passado e volta. Faz o que você viu lá no show de, sei lá, do Metallica. Aí você, perfeito, então vou fazer isso. E você leva a ideia, as pessoas vão achar que é mágica. Criatividade é sobre olhar para trás. O Steve Jobs falava isso. Está aqui provado. Ele dizia que você só liga os pontos olhando para trás. E ele diz, você tem que confiar que em algum momento no futuro eles vão se ligar. Não desperdice repertório, não desperdice vida, na verdade. Porque quando você pensa em ligar os pontos, em ter essas experiências, é a vida que está acontecendo. E muitas vezes você ignora isso. Não vou ficar em casa dormindo. Aproveita. Você pode tirar uma sexta à noite para ficar vendo série, porque é o momento de ter repertório. Mas na outra sexta você pode fazer outra coisa. Não faça sempre as mesmas coisas nos mesmos lugares, não faça sempre as mesmas coisas nos mesmos dias. Mude. Não faça sempre as mesmas coisas em qualquer situação. Tenta mudar. Só vou em tal restaurante. Só vou em tal tipo de show. Eu só converso com tal tipo de pessoas. E aí a gente vai numa outra frase, que é do Ted Lasso, aquela série da Apple TV, que tá pegando aqui a conexão com o Steve Jobs da Apple. O Ted Lasso, ele fala na série, no finalzinho da primeira temporada, ele fala assim, seja mais curioso e menos julgador. Seja mais curioso, tanto pelas pessoas, pelas situações, seja curioso por aquilo que você não conhece. Tente estudar cada vez mais, aprender sobre coisas que talvez você considere inútil. Só que um dia lá no futuro, isso pode te servir. Mais vale você ter muito repertório e usar 30% do que precisar de 10% e não ter nada para poder ser criativo. Falar em público, criatividade, improviso, resolver problemas e, lembrando, ganha mais quem resolve mais problemas. Tudo isso é sobre você alimentar a sua mente. Outra frase, agora vamos cheio de frase agora. Outra frase sensacional. O acaso favorece a mente preparada. O que isso quer dizer? O acaso, a sorte, favorece a mente preparada. O acaso favorece aquela mente que tem repertório, que buscou informações. E aí você vai olhar para alguém e vai falar, mas aí é moleza para ele tem o dom da criatividade. Ele tem o dom para falar em público. Ele tem o dom para vender. Pode ser que ele tenha sido curioso pelas pessoas, não tenha desperdiçado oportunidades, porque ele sabia que um dia fazia sentido. Muita coisa inútil que eu já assisti serve para mim nos dias de hoje. Eu estou gravando esse vídeo em 2025. E tudo que você faz assim, olhando para trás, você pega às vezes algo de uma área, outro ponto de outra área e aplica num outro contexto. Nem sempre quando alguém me pergunta, como é que eu faço um vídeo para vender um imóvel? Eu busco as minhas ideias em vender imóveis. Eu vou buscar em outro contexto. O que eu já vi de pessoas vendendo carro? O que eu já vi de pessoas vendendo fruta na feira? E aí leva aquele contexto para outro momento. Toma aqui, ó. Aí, dá para fazer, dá para experimentar. É diferente. Olha para trás, olha para o teu passado. O teu passado te ajuda no presente e garante muitas vezes o seu futuro. Só que o passado não precisa ser quando você era uma criança só. Pode ser ontem. O que você
você fez ontem para aumentar o seu repertório? O que você fez ontem para que você daqui talvez 2 meses precisasse ligar alguns pontos e tivesse o que ligar? Fica a reflexão. Então seja mais curioso, menos julgador, para de julgar as coisas, tenta entender, não precisa concordar ou aceitar. Só tá, eu por exemplo, eu gosto muito de pagode, mas isso foi um show de sertanejo, só que eu vou aprender, né? O que aquilo pode virar de experiência? E também não queira só ter boas experiências, porque repertório também vem de experiências ruins, do que não dá certo. E não é que só vira experiência, vira história para que você possa compartilhar e engajar com as pessoas. Porque as pessoas gostam de ouvir histórias. Então, algo que é muito ruim, uma experiência ruim, você usa para contar para as pessoas, ensinar algo sobre isso ou apenas entreter. Falar em público não precisa ser só ensinar, é também entreter. Mas tem que ter repertório. Senão você vai ficar contando só a história dos outros. Que não é ruim contar a história de terceiros, mas só de terceiros. Quando você conta uma história sua, você conta com mais confiança, mais autoridade. Vamos seguir aqui na frase do Steve Jobs. Agora que eu gosto muito. Você tem que confiar em algo. Aí ele fala aqui, seu instinto, destino, vida, karma, o que for. Eu quero ficar com instinto. E por que instinto? Porque falar em público, ser criativo, vender, negociar, liderar, se você fizer constantemente, vira instinto, vira seu já. Vamos pegar algum tipo de esporte. Eu sou craque da bola. Coisa que eu faço no futebol que eu não consigo explicar. Eu já treinei tanto, já vi tanto vídeo, já convivi tanto nesse meio, tanto com pessoas que jogavam, que já sai naturalmente, virou instinto. Aí, é fácil pra ele. Hoje é a 4ª vez que eu falo essa frase. Mas pra ele é fácil. Ele tem o dom. Não é isso, é instinto, mas não é do nada. Parece que é do nada. Aí entra lá, o acaso favorece a mente preparada. A sorte favorece a mente preparada. Só vai ter sorte quem tivesse preparado, quem tiver estudado, quem tiver sido curioso, buscado mais repertório, treinou seu olho pra mais. Eu gostava muito de aprender a jogar futebol observando as pessoas. Vendo como é que faziam. É tal, daquele jeito ali. Ele bate falta assim, ele faz tal. Deixa eu tentar fazer também. Cara, eu não tinha um talento de um Ronaldinho, talvez quase, mas observando o meu corpo ali e entendendo o que ele tinha que fazer. E isso é instinto. Instinto é você estar, por exemplo, jogando futebol, aí você chuta uma bola de longe e faz um golaço. Se alguém parar assim e perguntar, como é que você fez esse gol? Você não vai conseguir explicar de verdade. Você não vai falar assim, olha, a bola tem que estar mais ou menos nessa região no campo aqui, que seria a 37 metros do gol. A bola tem que estar num ângulo de 87 graus. E você tem que bater nela com essa parte aqui no centímetro 14 do seu pé e colocar mais ou menos 78 a 79% de força. Se você fizer isso, você consegue fazer o gol. Ninguém vai conseguir fazer isso. Não tem essa explicação. Nenhum craque consegue explicar. Ele só faz. Aí muitas pessoas falam assim, nossa, mas você nasceu com dom. Claro que futebol a pessoa pode ter uma habilidade a mais para falar em público também, mas ele treinou muito. Quanto mais treinava, mais virava instinto. E o instinto não é sorte. O instinto não é uma coisa que vem do nada. É que você fez tanto que ficou natural. É fácil falar em público? É fácil. Você já treinou bastante? Você já buscou repertório? Você já se colocou em situações que você realmente sabia que não ia ser o melhor, mas você queria aprender? Porque se você fizer isso, fica cada vez mais fácil. Que é o que nós mais estimulamos na nossa mentoria online. Inclusive, já falei, mas se você quiser, lá na descrição deste vídeo, tem um link para você ou fazer o nosso curso gravado, que é a Tríade da Comunicação Lucrativa, ou você entrar na próxima turma da mentoria online, que são aulas ao vivo. E o que nós mais estimulamos é as pessoas a experimentarem situações novas. Às vezes tem alguém ali que nunca vai fazer uma palestra, não quer fazer. Mas experimenta pra ver como é que é. É aí que você ganha aquela casca que a gente fala, sabe? Ganha aquela experiência. Tem muito craque por aí que se machuca e ele demora pra voltar a ser titular, a jogar bem, porque ele precisa fazer o corpo dele lembrar daquilo. Mas tá tudo certo, é um processo. Vai tranquilo. Porque ele fala aqui, você tem que confiar que vai se ligar no futuro. É instinto. Você tem que confiar que quanto mais você treinar, mais estudar, mais conviver com pessoas diferentes, ser menos julgador, treinar mais o seu olho, observar mais a sorte, o instinto vai te acompanhar. E as pessoas vão te admirar por isso e vão perguntar como é que você fez. E tem coisa que você não vai conseguir explicar. A pessoa vai ter que fazer até criar o jeito dela. Mas dá pra fazer. Falar em público não é difícil. Você tem que ter o olho treinado, tem que ter repertório, tem que ter as técnicas de oratória, de vendas para que você consiga ser assertivo e intencional, mas dá. Natação é a mesma coisa, você não consegue explicar exatamente. Um treinador, ele fala assim, pula na piscina, meu amigo, faz isso, corrige aqui. Mas ele vai achando o jeito dele, não tem como falar exatamente como é aquilo, vai se criando um instinto. E tem coisas que não vão ser para você. Não quero fazer uma palestra para 10 mil pessoas, mas falar para 50 eu consigo. Tá tudo
tudo certo, porque é o que você precisa. Só que você tem que confiar que quanto mais repertório, mais fácil vai ser para você conviver e falar com essas pessoas. E a partir daí, o Steve Jobs até traz aqui, essa abordagem nunca me desapontou e fez toda a diferença na minha vida. A hora que você for provocado de resolve esse problema, tem uma ideia, improvisa aqui, faz uma venda aqui, negocia dessa maneira, você tem que confiar que esses pontos lá do passado, eles vão se ligar. Eu estava refletindo bastante, fazendo aqui as minhas anotações sobre como que eu posso aumentar cada vez mais esse repertório e como que eu posso fazer ele ficar cada vez mais. E nesse momento eu preciso entender para quem que eu quero usar esse repertório, quem é esse público. E eu quero me conectar cada vez mais com pessoas que queiram vender melhor, que queiram fazer vídeos mais criativos para a rede social, para o Instagram, porque é o que mais precisa neste momento. E eu preciso saber, quem que mais me procura? São assessores de investimento, são corretores de imóveis, nutricionistas e advogados. O que esse público está fazendo? E eu me provoco nisso, eu fico escrevendo, eu fico pensando, quero que você faça isso. Qual vai ser o seu passo a passo que você vai executar para o seu público específico a ponto de virar algo instintivo, algo seu. E quando você fizer isso, você vai ver que falar em público é para você, é fácil, mas só faz quem sabe, só faz quem treina, só faz quem se dedica. E se você quer realmente essa ajuda, o Grupo Gênios está aqui para te ajudar. E no próximo vídeo a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdos para que o seu repertório fique cada vez maior e você olhe para o passado e ligue esses pontos e lembre de nós do Grupo Gênios, principalmente de mim, Ricardo Branco, que sou muito mais legal que o Gabriel Carvalho.